o nosso ciclo temático de capacitação e vamos, não é expor aqui apenas ideias, vamos voltar a tentar que as pessoas se envolvam e que haja uma reflexão sobre estas matérias. O primeiro painel desta tarde é sobre as variáveis críticas, digamos assim, dos processos de internacionalização. Temos vindo a falar de outras variáveis, outros instrumentos também complementares, mas este é também ele um tema basilar. Para isso, nós endereçamos um convite a uma empresa que tem nome na praça, inclusive no concurso público internacional que nós lançamos, venceu o lote da parte dedicada à internacionalização, ao processo de internacionalização, foi a Market Access, e são pessoas que há muitos anos fazem estes processos para as maiores empresas de Portugal, portanto são o braço armado, digamos assim, por exemplo, da Associação Empresarial de Portugal, nesta matéria, e, como tal, são pessoas com crédito na área. Fizeram o favor de aceitar o nosso convite e indicaram-nos a doutora Juliana Teixeira, que nos vem aqui, precisamente, ajudar a refletir e ajudar a organizar aqui um conjunto de ideias-chave sobre os processos de internacionalização que, no fundo, todos nós vamos ter de usar, mesmo até aqueles centros de alto rendimento que ainda não começaram esse processo, mas que com o mercado, salvo algumas exceções, que com o mercado português terão dificuldade em termos de sustentabilidade financeira, como é óbvio. Doutora Juliana, muito obrigado. Obrigado nós. Nós é que agradecemos a confiança. Olá, boa tarde. Eu vou tentar não ser muito maçadora e ter aqui uma apresentação um bocadinho mais dinâmica, sobretudo depois do almoço. A ideia não é vir aqui com conceitos muito teóricos sobre este processo. Não vos vou apresentar aqui noções para fazer um plano de marketing internacional, só lançar aqui algumas ideias que são de facto muito importantes quando estamos a definir uma estratégia. E sem estratégia nunca conseguimos muito bem operacionalizar as coisas da melhor forma. Portanto, a ideia é passarmos aqui alguns highlights do que é realmente importante quando começamos a caminhar lá para fora e, como estava a referir, e muito bem, isto é um workshop, portanto, coloquem-me perguntas, interrompam se quiserem partilhar alguma experiência que tenham tido e que se revejam no que estamos a falar, estejam, portanto, à vontade. Tenho que ligar aqui isto. Ora, muito bem, assim muito rapidamente, as razões hoje em dia, estava a referir na sua introdução, são mais que óbvias, né? Basta olharmos rapidamente para a população das maiores cidades do mundo e percebemos que os nossos 11 milhões em Portugal não serão suficientes se quisermos ter mais clientes, ter taxas de ocupação maior nos nossos centros. Portanto, os portugueses já há muito que perceberam, e basta estar atento às notícias, que se queremos crescer, se queremos aumentar as nossas vendas, temos que ir lá para fora e temos que ir procurar clientes internacionais, porque a nossa população não nos permite continuar a crescer internamente. Agora, como é que o fazemos, né? O mundo é muito grande, há muito por onde tentarmos ir buscar, no vosso caso, se calhar atletas ou equipas, mas temos que procurar qual o melhor caminho para o fazermos. E os caminhos também são muitos, como acho que um bocadinho como em todas as áreas, qual é o melhor caminho e como é que eu posso escolher a melhor estrada para começar a caminhar. Porque isto é um processo e, portanto, temos que... O caminho faz caminhando, nós usamos muitas vezes esta expressão internamente e é um bocadinho esta mensagem que eu hoje vos vou transmitir muito, mas qual é o caminho por onde eu começo a caminhar? E antes de começarmos a definir um plano de internacionalização, ou antes de começarmos aqui a tentar definir uma estratégia, e vamos falar assim um bocadinho por alto de um plano estratégico para a internacionalização, o que é que eu tenho que definir em primeiro lugar? Tenho que definir bem o meu objetivo, um bocadinho como em tudo na nossa vida, o mesmo se passa, penso eu, com os atletas, antes de começarmos a treinar ou antes de começarmos a definir algo, temos que perceber qual é o meu objetivo, é ganhar os Jogos Olímpicos ou é estar nos 10 primeiros, e portanto tentarmos aqui também, neste caso, definir bem o nosso objetivo, porque o nosso plano e toda a nossa preparação vai depender sempre do objetivo que nós traçarmos para o nosso processo de internacionalização. E os objetivos podem ser muitos, podem ser, como eu já vos apresentei aqui, tão simplesmente, e normalmente quando nós perguntamos às empresas qual é o objetivo, é sempre aumentar as vendas, mas isto é um objetivo que por si só é importante, mas pode não ser o único, pode ser aumentar o lucro,
que são coisas um bocadinho diferentes de aumentar as vendas, né? Podemos vender mais, mas podemos vender sem tanto lucro, ou podemos querer até vender alguns clientes, ou tentar trazer pessoas que nos ajudem a vender com mais margens de lucro, e isto já pressupõe um objetivo, um plano, uma escolha de mercados, uma escolha estratégica completamente diferente. Portanto, aqui nós temos sempre que pensar qual é o meu objetivo ao ir lá para fora angariar clientes. Pode ser partilhar o risco, pode ser, como eu estava há pouco a mostrar, rentabilizar, aqui no caso, a capacidade de produção, ou no vosso caso, se calhar que se aplica mais, as nossas taxas de ocupação dos centros. Como é que eu posso, muitas vezes pode ser porque os meus clientes deslocalizaram e, portanto, de repente, as equipas que podem vir ocupar os meus centros já não estão na Península Ibérica, estão noutros países, como é que eu os vou buscar? Ou pode ser tão simplesmente, que às vezes não é assim tão simples quanto isso, mas pode ser só aumentar o valor da marca, que pressupõe outro tipo de estratégia, outro tipo de ações, outro tipo de escolha de mercados também. Portanto, nós temos que perceber muito bem, antes de começarmos a caminhar, qual é o objetivo, qual é a minha meta final, com que objetivo é que eu vou caminhar. E só quando nós temos esse objetivo bem definido e bem claro nas nossas cabeças, podemos aqui então começar a traçar um bom plano e tentar chegar ao sucesso e ter um caminho vencedor no final. Portanto, aqui a mensagem é, antes de implementarem qualquer estratégia, definir bem o objetivo, para definir o melhor plano possível para alcançarmos esse objetivo e tentar termos algum sucesso. Eu falo um bocadinho rápido, vou tentar pausar o discurso, mas se não perceberem alguma coisa, interrompam, estejam à vontade. Muito rapidamente, e não vos vou estar aqui, ou vou fazer um esforço para não estar aqui, não tenho que fazer um esforço, que não sou muito teórica, mas não vos quero amassar muito com conceitos teóricos, mas há algumas coisas nós temos que olhar. Quando nós começamos a falar em estratégia de internacionalização, normalmente os grandes chavões, né, das escolas de marketing, assim, temos que definir um plano de marketing internacional, um plano de negócios para a internacionalização, um plano de ação para irmos lá para fora. E normalmente a estrutura padrão de um plano de internacionalização é mais ou menos esta que eu vos estou aqui a apresentar. Pode haver outras, esta é uma estrutura bastante conhecida, e começa logo, como vocês estão a ver ali em cima, pela fase de diagnóstico. E eu queria-vos só alertar um bocadinho para esta fase de diagnóstico, porque nós também, para definirmos bem o nosso objetivo e depois uma boa estratégia para alcançarmos esse objetivo, temos que nos conhecer bem a nós próprios, ou conhecer bem aquilo que nós vamos levar lá para fora, ou aquilo que nós vamos apresentar. E isso temos que fazer o melhor diagnóstico. É um bocadinho como as consultas médicas, né? O que é importante? É fazer um bom diagnóstico para depois aplicar o melhor tratamento possível, e aqui também temos que olhar bem para nós, para as nossas organizações, para os nossos recursos. Portanto, esta fase diagnóstica é muito importante e muitas vezes é um bocadinho, não diria esquecida, mas não levada tão a sério, e começamos logo a tentar definir a estratégia, mas temos que nos tentar conhecer bem a nós próprios. Portanto, os objetivos da fase diagnóstica são estes que estão aqui apresentados, mas são de facto muito importantes. É importante nós percebermos quais são os elementos críticos, discutirmos sobre isso, promover a discussão na organização, ouvirmos se calhar todas as partes envolvidas, para conseguirmos ter uma ideia, que às vezes nós temos assim uma visão de um determinado setor, não conseguimos ter a ideia e a visão do helicóptero. Portanto, é importante envolvermos toda a gente nesta discussão. Obviamente que a fase de diagnóstico vai depois ajudar-nos a tomar decisões e depois a definir o plano de internacionalização. Só aqui, e passando aqui depois mais à frente esta parte em mais detalhe, o que é importante quando nós fazemos a análise de diagnóstico para a definição estratégica de um plano de internacionalização? Há 3 pontos que nós nunca nos podemos esquecer. Primeiro é olhar para o mercado, e nós já vamos falar de uma forma mais prática sobre isso. O mercado é essencial, porque nem todas as estratégias podem ser aplicadas da mesma forma em todos os mercados, em todos os segmentos, em todos os posicionamentos. Portanto, temos que perceber muito bem qual é o nosso mercado. E aqui esta definição é mais ampla do que simplesmente o país, mas já lá iremos. Uma coisa muito importante, e que muitas vezes nós temos tendência a olhar de uma maneira leviana, e é uma fonte de informação muito rica para nós conhecermos-nos melhor, sabermos melhor onde é que está a nossa competitividade e conseguimos às vezes até criar aqui alguma inovação, é olhar para a nossa concorrência. Quais são os outros centros de alto rendimento que existem no mundo, como é que eles operam, como é que eles se diferenciam. Isto é muito importante e nós devemos, de facto, tentar aqui perceber bem como é que a nossa concorrência funciona, e é um ponto que nunca nos devemos esquecer de analisar. E depois a análise da empresa, aqui peço desculpa que devia ter atualizado,
análise, no vosso caso, da vossa organização, né? O que é que o meu centro de alto rendimento tem como mais-valias e conhecer também bem as nossas limitações também. Portanto, olhar para as variáveis externas e para as variáveis internas, não nos devemos esquecer nunca disto. Passando aqui um bocadinho esta mensagem inicial que eu queria transmitir de não se esqueçam de fazer este diagnóstico, de conversarem, de pensarem um bocadinho sobre isto. Quando nós começamos a desenhar um plano estratégico de internacionalização, um plano de marketing internacional, como lhe quiserem chamar, se esquecermos aquela raiz que eu vos apresentei, ou aquele índice, o que é que aquele plano procura responder? De uma forma muito simples, procura responder para onde é que eu devo ir, como é que eu devo ir e quando é que eu devo ir. E nós apresentamos sempre estas 3 perguntas, que são as 3 perguntas, acho que basilares de qualquer início de processo de internacionalização, de forma triangular. Porquê? Porque elas não se respondem de forma individualmente. O onde é fundamental para eu saber como é que vou. Eu posso ir de uma certa forma para a França, mas não vou com certeza da mesma forma para o Brasil, ou não vou angariar desportistas à Rússia da mesma forma que vou para mercados africanos. Portanto, nós, para definirmos a melhor estratégia, temos que primeiro perceber quais são os mercados. E por isso, primeiro temos que responder ao onde, ao como e ao quando. Porque eu posso estar preparadíssimo para ir atacar entidades no mercado europeu, porque tenho já recursos, que tenho algum conhecimento cultural, já analisei bem a concorrência europeia, seja o que for, e podemos começar já, mas posso ainda não estar preparado para ir atacar mercados extracomunitários como a China, onde as variáveis culturais, linguísticas, logísticas, etc., são muito mais díspares, ou mercados como o Brasil, que tem quase uma dimensão continental. A China também, mas muitas vezes nós temos tendência a não dar essa importância ao Brasil, porque eles falam a mesma língua, mas devemos pensar que o quando vai depender sempre da resposta ao mesmo tempo destas três perguntas, onde, como e quando. Fiquem sempre com isto na cabeça, só uma vez tiverem que começar a pensar em caminhos ok, que mercados é que eu agora vou apostar, ou este ano, para o plano de 2019, onde é que eu me vou focar mais nesta triangulação do onde, como e quando. E hoje eu vou tentar aqui partilhar algumas ideias com vocês, como é que nós podemos ir indo responder a estas perguntas passo a passo e começarmos assim a desenhar a nossa estratégia e, obviamente, a tentar também operacionalizá-la, que é sempre esse o objetivo de um plano, é que depois seja operacionalizável, senão não passa de um plano. Tentando aqui olhar para onde, isto é um slide que nós achamos alguma piada, mas nunca há receitas, fujam sempre e muitas vezes ouve-se aqueles chavões, e em alguns setores, há pouco estava a referir à EP, ouve-se, agora devemos ir todos para o setor da construção, devemos ir todos para o México, porque o México está a crescer, ou então não, vamos todos agora para a Colômbia, porque também se está a construir imenso, ou para o Brasil, e isso normalmente nunca corre muito bem, porque se calhar algumas entidades estão preparadíssimas para irem atacar esses mercados, outras não estarão. Muitas vezes tem só a ver com o ADN do líder ou com questões ligadas mais até aos recursos humanos daquela entidade, mas aquilo que serve, e podemos estar a falar no mesmo setor, no mesmo tipo de produtos, ou no vosso caso no mesmo tipo de modalidades, com as mesmas valências, aquilo que serve para o meu colega pode não servir para mim. E portanto nós não devemos tentar copiar modelos, porque normalmente nunca corre bem. Podemos nos inspirar, podemos tirar lições do que é que correu menos bem, do que é que correu menos mal, mas copiar outros modelos que até podem ter sido bem-sucedidos, nunca é muito bom. Portanto, nós o que devemos fazer é olhar, mais uma vez, para as variáveis externas, né, no caso, o mercado, a concorrência, etc., para as nossas variáveis internas também, para as nossas razões objetivas, portanto, para os nossos objetivos que já foram traçados, e para questões particulares únicas que nós todos teremos. Eu, às vezes, dou alguns exemplos. Imaginei numa organização que há uma pessoa que fala muito bem francês naquela organização. E por acaso estão ali a discutir e estão na dúvida entre a França e a Alemanha, qual é o mercado que devemos apostar, já analisaram as variáveis externas, os mercados estão mais ou menos equiparáveis, por onde é que nós vamos? Se calhar vamos tentar aproveitar este recurso que temos, que fala tão bem francês, que é nativo e que, se for preciso receber uma comitiva ou se for preciso fazer seguimento, vai poder fazê-lo de uma forma mais correta, com mais conhecimento, tanto linguístico como cultural, e se calhar até vai conseguir fidelizar e nós vamos conseguir rentabilizar melhor esta abordagem. Portanto, nós muitas vezes devemos também olhar
para os nossos recursos humanos, para aquilo que nós somos bons a fazer, para tentar perceber muito bem qual é o caminho que devemos tomar. Por isso é que estas questões particulares, únicas, são muito importantes. Às vezes até pode ser simplesmente, eu não me dou bem a fazer negócio em países como Angola ou como Moçambique, onde muitas vezes as negociações são por baixo da mesa, ou há assim coisas estranhas. Não, eu prefiro os mercados nórdicos, são mais organizados, mais transparentes, ou vice-versa. Portanto, às vezes há questões de mais subjetivas ou que não são tão quantificáveis em números ou em gráficos, mas que são também muito importantes e muitas vezes determinantes neste caminho que nós fazemos a tentar ir lá para fora. Se nós começarmos aqui a listar mercados, podíamos estar aqui a tarde inteira a falar, né? O mundo é bastante alargado. Normalmente pensamos logo no mercado ibérico, né? Na nossa vizinha Espanha, partilhamos em alguns casos algumas semelhanças, temos facilidade em falar a língua deles, eles não têm tanto a falar a nossa, mas nós lá nos adaptamos. Podemos pensar logo no mercado europeu, né? Não há tantas questões tributárias, é mais fácil lidar com a mesma moeda, etc. Portanto, à partida as variáveis serão um bocadinho mais domináveis pelas empresas portuguesas, mas depois podemos de repente pensar em geografias como o Japão, que temos muitas ligações culturais com o Japão, que às vezes nem nos lembramos, né? Fomos o primeiro povo ocidental a chegar lá, eles sabem disso, aprendem isso na escola, portanto há aqui uma série de razões que nos podem levar a pensar no Japão. Podemos pensar, muitas vezes isso acontece nos países de língua portuguesa, nos PLPs, Brasil, Angola, etc., Moçambique. Podemos ir para os BRIC, que agora deixaram de ser BRIC e passaram a ser BRICS, porque juntou-se ali a África do Sul. Eu já devia ter atualizado isto, peço desculpa. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, economias emergentes, países que podem aportar aqui alguma aceleração. A China, né, que cada vez é mais falada, uma classe média a aumentar, cada vez tem mais dinheiro para apostar no desporto, na educação, na cultura, portanto, por que não? A Rússia, que também é um país que é de perder a cabeça com aqueles 9 ou 10, no dia estava a perguntar isso à Dária, nunca ninguém sabe muito bem definir quantos fusos horários tem aquele continente quase. Ou então o Brasil, e nós gostamos particularmente deste mapa porque tem ali os países todos da Europa, e se nós quisermos alargar a Turquia, ainda lá há um espacinho para nós lá metermos a Turquia. Portanto, o Brasil é realmente um continente com muitas culturas e depois com muitas diferenças entre si, mas não nos faltavam países para continuar aqui a enumerar. O que é que nós vos queremos transmitir com isto? Procurem a vossa individualidade, através, obviamente, daquela análise que já elencámos, né, as variáveis externas, internas, o que é que somos mais fortes, o que é que não somos, etc., para percebermos, ok, é por aqui que eu tenho que ir, o meu objetivo é este, o mercado onde eu acho que vou ter mais potencialidade será este, e então aí consigo começar a definir uma estratégia com base em segmentações, posicionamentos, etc. Portanto, um bocadinho esta mensagem inicial é muito importante definirmos o onde com base naquilo que nós somos. Como é que nós definimos o onde? Né? Estávamos aqui a enumerar países, podemos começar porque eu acho que devemos ir para o Japão, como há bocado estávamos a dizer, porque eles gostam da nossa cultura, é um país com critério de qualidade bastante elevado, e nós podemos começar aqui a enumerar uma série de indicadores à sorte. Mas o que é importante nestas coisas é um bocadinho depois também começar a organizar a informação. E a informação hoje está por todo lado, né? Nós vivemos na era da informação, mas é preciso sabermos retirar um bocadinho a inteligência e olhar para esta informação de uma forma organizada, compará-la, etc. Portanto, é muito importante a investigação. E muitas vezes a falta de investigação inicial sobre os mercados é a razão do falhanço de muitas estratégias, coisas muito simples, que às vezes podem não correr tão bem quando não se estuda o mercado. E às vezes são mesmo pormenores muito simples que na relação entre duas entidades pode logo haver ali uma série de problemas porque nós não percebemos como é que funcionava aquela cultura ou não percebemos que aquele povo se calhar consumia as coisas de outra forma e não nos preparámos e sem querer ofendemos-los. Nós às vezes até contamos, os chineses olham para os cartões de visita como uma extensão do próprio corpo. Então, muitas vezes, nas feiras, não sei se vocês já viram isto, acontece com alguma regularidade, trocam-se os cartões e, para não se perder, pega-se no grafador e grafa-se ali o cartão no caderno. Aquilo para um chinês, fazer aquilo à frente dele, é quase como lhe estarmos a mandar um pontapé. Portanto, ter algum cuidado quando recebemos um cartão de visita de um chinês, devemos receber com as duas mãos, devemos ter aqui alguma reverência, porque aquele gesto para ele é
é a mesma forma como nós o vamos tratar como pessoa, com respeito nesta relação de negócios. Portanto, há pequenos pormenores, e isto é um pormenor que, se nós estudarmos um bocadinho, hoje em dia a informação está por todo lado, pode nos ajudar a ter uma melhor prestação e a podermos fidelizar e aumentar o nosso sucesso. Isto é um exemplo muito pequeno. Se formos falar, eu não domino tão bem as vossas questões técnicas, em questões mais técnicas, mais de diferenciação, capacidade, etc., então aí a investigação ainda é mais fundamental para nós dominarmos e percebermos muito bem como é que nos diferenciamos, conhecer a concorrência, conhecer as instalações que eles têm naqueles países, pode mostrar aqui algum conhecimento e numa altura-chave, onde estamos ali a ter que nos defender, conseguimos mostrar-lhes que, de facto, conhecemos bem aquilo que somos e aquilo que eles têm e que nós, de alguma forma, trazemos, não é que sejamos melhores, mas trazemos algo que eles não têm. E só através da investigação é que conseguimos lá chegar. Só aqui, muito rapidamente, explicarmos um bocadinho a diferença entre o que é uma seleção de mercados oportunística e uma seleção de mercados sistemática, chamemos-lhe assim. Normalmente, quando as organizações começam a tentar ir lá para fora, o mais normal é que façam uma seleção de mercados oportunística. O que é isto? Começa a surgir, de repente, alguém conhece alguém, traz cá, começa a haver aqui uma relação, ou há um anúncio no jornal qualquer, e, portanto, surge uma oportunidade, que pode vir de várias maneiras, e as entidades começam a tentar correr atrás dessa oportunidade de uma forma não muito organizada, mas tentam ir dar resposta. Isto é perfeitamente normal, é o mais utilizado e devem continuar a aproveitar essas oportunidades. Aqui alguns exemplos, vou passar aqui à frente também para não estar a amassar, mas qual é a mensagem que nós tentamos sempre passar nestas questões das oportunidades que vão surgindo, de tentarmos ter clientes estrangeiros? É que muitas vezes elas trazem algumas armadilhas, alguns custos ocultos, chamemos-lhe assim, que podem ser, não estou a dar aqui alguns exemplos, tentar a ler os slides, de repente podem nos desviar da nossa estratégia inicial. Os recursos humanos são limitados, nós até tínhamos definido que este ano íamos apostar a entrar no mercado francês e íamos estar ali a tentar de uma forma proativa, identificar clientes, leads, fazer seguimento, trazê-los, etc. E de repente vem uma oportunidade da Rússia, porque até decorreu lá o Mundial de Futebol, não sei, estou aqui a inventar, e nós alocamos todos os meus recursos atrás daquela oportunidade. Pode não ser mau, e até pode ser compensador fazê-lo, não estou a dizer para que não a avaliem, mas devemos avaliá-la com, será que esta oportunidade na Rússia vai de facto ser assim tão importante e tão vital para o meu centro? Será que eu não vou desviar a estratégia que tinha definido, que a longo prazo pode ser mais proveitosa e trazer mais frutos? Portanto, devemos olhar, porque o tempo é limitado, os recursos são limitados, depois nós temos tendência a fazer mais pressa ao urgente do que muitas vezes o importante, esta divisão entre o urgente e o importante também devemos olhar para ela, e portanto devemos pensar que as oportunidades nem sempre são tão boas como parecem, ou pelo menos devemos avaliá-las com esta base de podem ter aqui alguns custos ocultos ou algumas armadilhas. Quando nós estamos a falar de definir um plano de internacionalização, falamos sempre, obviamente, numa vontade proativa de ir lá para fora. E quando essa vontade proativa surge, nós temos que selecionar os mercados e temos que pensar neles de uma forma mais sistemática e tentar aqui compará-los. Desculpem. Existem muitas formas de o fazer. Existem, já com certeza ouviram falar do PESTEL, que nós a brincar às vezes nas faculdades dizemos que é o pastel, né, os fatores políticos, económicos, sociais, tecnológicos. Portanto, há muitas formas de fazermos seleções de mercados. Eu não vos vou estar aqui hoje a amassar com ferramentas, haverá outras oportunidades, se calhar, para podermos trabalhar nisso em conjunto, espero eu. Mas quero-vos passar aqui algumas ideias. Na seleção sistemática nós temos objetivos, né, de pesquisa de mercado, queremos selecionar mercados para a venda dos nossos serviços, queremos identificar tendências e expectativas, reconhecer concorrência, conhecer e avaliar oportunidades e ameaças, um bocadinho aquilo tudo que já vos fomos falando que é importante nós estudarmos quando vamos definir um mercado. E quando vamos fazer uma seleção sistemática devemos definir indicadores. Portanto, que indicadores é que eu vou analisar nos mercados para os comparar? Nesta definição de indicadores, e eu gosto mais de apresentar isto com este slide, devemos pensar mais uma vez nestas três variáveis. Portanto, quando nós estamos a definir indicadores para escolher os mercados, não devemos só pensar na envolvente macro. É importante, certo? Percebemos quais são as forças demográficas, culturais, tecnológicas, por aí fora, que aquele mercado pode apresentar,
mas também devemos olhar para a envolvente específica, né? No caso, aqui alguns exemplos, será que existem sindicatos ou que o Estado tem um papel bastante regulador na prática onde eu me insiro, no vosso caso na prática desportiva, como é que funciona o setor desportivo ou o setor desportivo de alto rendimento, que aqui não é outro nicho, dentro daquele mercado. E, por fim, devemos olhar para a nossa organização. Que línguas é que eu domino? Que exemplos que eu tenho no meu país que possam ser valorizáveis pelos outros lá fora? Portanto, nós quando vamos definir estes indicadores para compararmos os mercados, aqui não é bem fazer um estudo de mercado, é uma comparação, devemos pensar nestas 3 variáveis sempre. Só assim é que vamos conseguir chegar, se calhar, ao mercado que reunirá mais potencial. Poderíamos estar aqui, podia ser quase uma sessão de 2 horas só para falar de seleção de mercados, mas as ideias que nós vos queremos deixar é um bocadinho estas de olharem para a envolvente macro do mercado ou dos mercados, para a envolvente setorial e olharem para dentro, para olharmos para as nossas mais-valias. E eu sei que nos vossos casos, tive a oportunidade de falar aqui um bocadinho, no caso dos CARs, são todos muito diferentes em si, portanto, se calhar devemos olhar para cada um de forma individual, porque se calhar o que funcionará para o CAR do Jamor, por exemplo, pode não funcionar para o CAR de outra região qualquer, da Nadia ou por aí fora. Portanto, devemos perceber entre cada marca que nós temos, debaixo da nossa marca umbrella, né, dos centros de alto rendimento, o que é que nos distingue e se calhar para um faz mais sentido uns mercados, para outro fará mais sentido outros, mas fazer esse exercício. Quando temos um mercado definido, digamos assim, embora isto não se responda de forma individual, começamos aqui a desenhar o nosso primeiro vértice do nosso triângulo, como é que nós vamos depois implementar uma estratégia para aquele mercado, né? Como é que nós vamos olhar para isto? Normalmente uma estratégia de mercado, de marketing, desculpem, procura responder a 2 questões. Uma, já falámos, qual é o mercado-alvo, mas não é o mercado-país, é que clientes naquele mercado é que eu vou servir. Eu vou direcionar a minha oferta, tentar aqui dar exemplos que se relacionam com vocês, para atletas que queiram participar em Jogos Olímpicos de alta competição, ou vou direcionar a minha oferta para atletas de universidade que queiram atuar no tipo de campeonatos. Portanto, perceber muito bem qual é o meu mercado, para quem é que eu vou comunicar e o que é que eles vão valorizar na minha comunicação. Isso é fundamental. E, por fim, qual é a proposta de valor? Como é que eu posso servir melhor aqueles clientes-alvos? Porque só ao saber quem é que eles são, é que eu posso definir uma proposta de valor adequada para aqueles clientes. Portanto, se calhar um atleta que queira participar nos Jogos Olímpicos vai valorizar outras coisas que outro tipo de atleta não vai valorizar e vice-versa, e eu vou ter que puxar esses valores. Portanto, quando nós estamos aqui a definir a estratégia, falamos aqui nas grandes opções estratégicas que são segmentação. A segmentação normalmente já está relacionada com aquelas variáveis que nós falámos na seleção de mercados, também não vou estar aqui a massacrar-vos muito mais. Posicionamento, os modos de entrada e alianças estratégicas. Eu vou só aqui falar, vocês interrompam-me se tiverem algum comentário, alguma dúvida, estejam à vontade, já estou aqui a evitar o entusiasmo, mas estejam à vontade. Segmentação, e já vimos lá acima, os mercados não são homogéneos, existem clientes com características diferentes e, portanto, nós temos que perceber muito bem, e mais uma vez aqui repito quem são os nossos clientes. E depois temos que perceber, para além da segmentação global, especificamente se estamos a falar para mercados de consumo, para mercados profissionais, dentro dos mercados profissionais, que tipo de profissionais, portanto, perceber bem quem são os nossos clientes. E devemos olhar tanto para as características do país, naquela segmentação mais macro que já falámos na seleção de mercados, como para as características dos clientes, e já vos dei aqui alguns exemplos, não vou estar aqui também a bater mais na mesma tecla, se tiverem alguma dúvida sobre isto, depois podemos também ver em mais detalhe. Outra questão muito importante, para além da segmentação, é o posicionamento, porque eu posso escolher direcionar-me para atletas de alto rendimento, mas com que diferenciação? Portanto, como é que eu me vou diferenciar? E a diferenciação pode haver normalmente 2 vias para a competitividade. Pode ser porque sou simplesmente mais barato, e não tem mal nenhum nisso, é uma diferenciação como outra qualquer, ou pode ser pela razão da inovação, da qualidade, do prestígio, a competitividade, seja o que for, como é que eu me diferencio? Portanto, isto é muito importante. Portanto, aqui tentar responder àquelas 3 questões que estão ali elencadas, que é qual é a base da competitividade, por onde é que nós queremos ir, né, um bocadinho mais aquele objetivo e como é que vamos lá chegar interna e externamente. Portanto, tentar definir muito bem estes nossos 2 linhas de ação, né, qual é o segmento de mercado que eu vou atingir e com que posicionamento é que eu vou atingir. Aqui
muito rapidamente, e também ver se não estou aqui muito tempo a bater nas questões teóricas, nós quando falamos em marketing mix no plano de marketing internacional, que é a parte onde nós definimos em mais detalhe a nossa estratégia para depois operacionalizar, quando falamos em produto, falamos em 4 Ps, toda a gente já deve ter ouvido falar nisto no marketing, produto, distribuição, promoção, preço. Quando falamos em serviços, e por isso é que eu trouxe hoje aqui os 7 Ps, que acho que aplica-se mais à realidade da Fundação do Desporto, falamos normalmente nos 7 Ps, que são o produto, e aqui o produto pode ser a marca, a usabilidade, o interesse na utilização daquilo, a place, que pode ser simplesmente o local onde isto vai acontecer, né? Portugal tem fatores diferentes de outro país qualquer e, portanto, devemos tentar olhar o que é que o meu place tem para oferecer, ou a minha região, onde é que eu estou inserido, o preço, obviamente, que é importante, qual é a estratégia de preço que nós vamos utilizar. E atenção, eu sei que vou-vos massacrar muito nisto hoje, mas pelo menos só uma coisa ficar, temos de definir bem os mercados de atuação. Nós, para definirmos bem os 7 Ps, temos que saber qual é o mercado, porque nós podemos entrar com uma estratégia de preço, porque queremos realmente apostar naquele mercado e queremos ir com um preço mais baixo, e o nosso posicionamento pode ser mais baixo para mercados europeus, mas para mercados como o Brasil ou como a África podemos entrar com uma estratégia de preço de alta qualidade e etc, etc, porque eles vão olhar para Portugal de maneiras diferentes. Um atleta brasileiro não olhará para Portugal como olhará um atleta francês. Se calhar para um brasileiro Portugal é uma entrada na Europa, para o francês não. Portanto, nós também vamos ter que definir todos estes Ps em função do mercado de atuação. Portanto, o mercado está sempre ali no centro de todas as questões. Como é que eu me vou promover? Através de que publicidade vou oferecer? Portanto, perceber muito bem como é que eu vou comunicar e promover os meus serviços. As pessoas que eu tenho para me ajudarem. Se numa empresa de produto os recursos humanos são importantes, numa empresa de serviço então são vitais, é aquilo que muitas vezes mais nos distingue. Portanto, como é que são os meus empregados, como é que é a minha cultura, como é que funciona a cultura em Portugal e como é que eu posso eventualmente tentar levar valor ou mostrar o valor disso aos mercados com quem eu vou tentar comunicar, como é que funciona o meu processo, se eu sou rápida a responder, se todo o meu processo logístico e do serviço logístico ao cliente está de facto alinhado e está de acordo com aquilo que o mercado exige, como é que é o physical evidence, o que é que eu tenho a oferecer em termos de, neste caso, de instalações, recomendações, isto é, será que eu tenho algum caso, algum atleta português que seja uma referência lá fora e que eu possa, de alguma forma, evidenciar e tentar, assim, a partir daí, definir uma estratégia, vou usar este caso como bandeira para depois tudo o resto e tentar alimentar. Portanto, olhar para, aqui no caso dos serviços, para estes 7 Ps, para definirmos muito bem a nossa diferenciação, a nossa competitividade, também sempre em função do mercado-alvo, para definirmos uma boa estratégia de entrada. Até aqui, tudo ok? Algum comentário? Não concordam com alguma coisa? Estejam à vontade. Como é que nós podemos entrar? E aqui também, vou tentar ser assim um bocadinho resumida, mas existe 2 formas principais, ou diretamente ou indiretamente. Isto é, quando nós tentamos entrar diretamente imaginem no vosso caso, ir diretamente à procura de atletas que possam vir para aqui treinar. Os meus exemplos às vezes podem não ser muito assertivos, mas eu vou tentar dar exemplos mais relacionados aqui com a Fundação. Ou então posso tentar ir fazer promoção dos nossos serviços junto de entidades lá fora, desportivas, de redes, etc. E tentar assim angariar depois utilizadores dos meus espaços. Não existe aqui uma forma mais correta ou uma forma mais incorreta. Mais uma vez, vai depender de muitas outras coisas que estão para trás. Vai depender do mercado. Se calhar ir à Espanha tentar contratar diretamente atletas é possível e nós temos recursos para o fazer. Fazê-lo na Rússia pode ser um bocadinho mais complicado. Não dominamos a língua, não conhecemos a cultura, não percebemos muito bem o que é que eles vão exigir. Portanto, se calhar vamos precisar aqui de um intermediário que nos ajude na criação desta relação. Portanto, pensem que pode haver várias soluções que têm que optar pela melhor, que vai ter vantagens e desvantagens, né, que estão ali elencadas, mas dependendo dos casos, dependendo da vossa estratégia ou do mercado, pode-se aplicar em alguns casos melhor uma e noutros outra.
Uma coisa que eu quero, e que nós gostamos também muito de evidenciar e de alertar as organizações para, são as alianças estratégicas, que vão muitas vezes de encontro às vendas indiretas, se podemos chamar assim. Nós muitas vezes esquecemos que se conseguimos aliar-nos a outras entidades, a outras organizações, se calhar conseguimos mais rapidamente alcançar os nossos objetivos, sermos mais fortes, dividir muitas vezes também investimento e custos no início destes processos e, portanto, tentar olhar para isto sem muitas barreiras e até às vezes ser um bocadinho criativo da forma como fazemos estas alianças. E as alianças não têm que ser internas no mercado nacional. Nós muitas vezes podemos fazer alianças com outras entidades lá fora e há imensos exemplos de coisas que podem resultar muito bem. Sei lá, que inventar um bocadinho, não me levem a mal se disser qualquer coisa ao lado, mas imaginem que no caso do surf em Portugal, no verão se calhar é mais agradável praticar aqui, mas se calhar no inverno não é tão agradável, as águas são frias, estamos no Atlântico, etc. Mas na Austrália, que estamos no outro hemisfério, se calhar se conseguimos fazer aqui alguma aliança, não sei, com um centro de alto rendimento de surf na Austrália e fazer aqui trocas conforme as estações do ano, podemos ter aqui algumas vantagens para promoção e se calhar através de alguma forma de irmos divulgando os nossos centros de alguma forma e também levar os nossos atletas a conhecer outras realidades. Não sei, não tenho esse conhecimento da vossa realidade, mas pensar muitas vezes estas alianças não têm que ser coisas óbvias, podemos às vezes tentar ser aqui também um bocadinho criativos e nos casos que nós temos acompanhado na empresa, tanto empresas de produto, empresas às vezes mais pequenas que querem entrar em mercados um bocadinho mais exigentes ou que não sejam tão fáceis, muitas vezes aliarem-se a outros produtores ou associações aliarem-se a outras entidades, de facto faz com que o processo acelere. E às vezes pode não acelerar de uma forma logo evidente e pode nos traduzir logo em vendas, mas traduz em aprendizagem. E a aprendizagem, mais cedo ou mais tarde, vai nos trazer vendas. Porque isto, começámos a ir lá para fora e começámos a tentar vender os nossos serviços a outras culturas, a outras formas, também é uma aprendizagem constante e muitas vezes, ou melhor, a maior parte das vezes, não se acerta à primeira. E quanto mais nós envolvemos entidades diferentes neste processo e mais podemos ir beber a pequenas variáveis, e por isso é que também o título da apresentação de hoje é quais são as variáveis num processo de internacionalização, é porque são muitas e a maior parte das vezes nós nunca as vamos conseguir controlar todas. E nós às vezes até internamente falamos, andamos nisto há 13 anos e andamos nisto de uma forma muito prática, no terreno, lado a lado com as empresas, somos muitas vezes os departamentos internacionais delas e acho que todos os dias nós deparamos-nos com variáveis novas, portanto, isto é uma aprendizagem constante e quanto mais nós pudermos ir beber a outras entidades, melhor. Quando? Já começamos a ter aqui dois vértices, né, do triângulo, quando é que nós estamos preparados para arrancar? E aqui também, lá está, não há uma resposta. Nós nunca estamos completamente preparados, mas algumas coisas tentar estar minimamente munidos, né, para irmos para a guerra. Nós muitas vezes falamos das questões logísticas, né? A logística nasceu com a prática bélica e dizia-se que quem ganhava antigamente as guerras é quem estava mais bem preparado para sobreviver mais tempo. Isto aqui é um bocadinho uma analogia, mas não é uma analogia assim tão mal conseguida, porque é de facto assim, quanto mais resistente nós formos, quanto mais tentarmos estarmos preparados, mesmo que nós não dominemos todas as variáveis, se calhar nós vamos conseguir desenrascar-nos, né? Nós somos famosos por isso, mas melhor e com mais valor. Primeira coisa que nós alertamos sempre e achamos que podemos ter tudo o resto bem, mas se isto não for a base e o pilar, depois as coisas acabam por não correr muito bem, é expectativas. Ter os objetivos claros e alcançáveis, portanto, devemos saber muito bem quais são os nossos objetivos, mas tê-los mais ou menos medidos, começar passo a passo. Nós às vezes brincamos internamente quando vamos, muitas vezes ter com algumas marcas, imaginem uma marca de moda portuguesa que quer de repente vender para a França. Se lhe perguntarmos, então, mas onde é que se via a vender? A primeira coisa que eles respondem é Galeria Lafayette. E nós, ok, todo mundo quer estar naquele lugar, portanto, não quer dizer que seja impossível, e às vezes até acontece, mas pensar, se calhar não quer ir logo para ali, começar a ganhar portfólio no mercado, começar a entrar por outros clientes que não sejam tão exigentes, que não requeram tanto investimento também inicial da minha parte enquanto o mercado não me der a dar retorno. Portanto, os objetivos têm que ser
claros e também alcançáveis numa fase inicial. Porque senão, se vocês metem logo um objetivo lá em cima, não o conseguem, desanimamos todos e achamos que o processo já não vale a pena e então aí é que nunca mais se faz nada. Portanto, ter os pés, sermos sonhadores, mas com os pés assentes na terra. Que é um bocadinho esta mensagem deste slide. E depois, uma coisa que também é muito importante, é estarem disponíveis a novas formas de fazer negócio. Terem abertura para outras propostas de valor, para muitas vezes até questionarem os vossos processos que já estão limados e que vocês acreditam que há coisas que nem são sequer questionáveis, mas vão ser, e terem essa abertura e essa abertura de espírito para responder e tentarem avaliar outras formas até de oferecerem os vossos serviços, até muitas vezes de negociar ou transformar certas coisas, mas é necessário terem esta flexibilidade e esta abertura de espírito, que acho que nos caracteriza a todos os portugueses, já acho que nós, regra geral, somos assim, mas tentar sê-lo ainda mais. Recursos humanos, porque é que isto está em segundo lugar? Porque é, se calhar, aquilo que é mais importante quando começamos também um processo de internacionalização. Temos de ter capacidade para dar respostas a solicitações acrescidas, porque se nós pensarmos, ok, estamos aqui no nosso mercado, já temos os nossos recursos humanos tomados e vamos ter que ir proativamente tentar angariar, promover, responder, recebê-los, fazer o seguimento depois a eles estarem cá, perceber se eles ficaram satisfeitos, como é que podemos continuar a contactá-los. Portanto, isto requer tempo, disponibilidade e também algum conhecimento linguístico, cultural, etc., de gestão. Portanto, isto é muito importante nós, quando iniciamos um processo, olharmos para os nossos recursos. Muitas vezes acontece, na maior parte das organizações, até podem ter uma estratégia, e isto nós vimos muitas vezes acontecer. Podem ter uma estratégia muito bem definida, podem operacionalizar a fase de expansão, que nós chamamos, que é o ir bater porta. Nós às vezes temos aqui estas coisas internas, que é ir lá para fora, tentar agariar, tentar promover, agariar interesses, angariamos, mas depois é preciso dar seguimento a isto. E o que é que acontece? De repente há um aumento qualquer, porque naquele mês houve uma taxa de ocupação, não se dá seguimento a nada daquilo que se fez e cai tudo por terra abaixo. Portanto, nós temos que ter consciência, e há pouco eu falei-vos do dividir o urgente do importante, e é um bocadinho aqui nisto. Não devemos, se calhar devemos ter recursos humanos a tratar do urgente, mas deixar, nem que seja um ou dois, mais libertos para estarem focados neste processo e estarem com a cabeça disponível para isto, porque senão falha tudo. E isto é de facto muito importante. A formação cultural adequada também, as competências linguísticas também é. Nós hoje em dia, né, quase toda a gente fala inglês. Não é bem assim. Os franceses, para falar inglês, eles falam, mas não ficam muito satisfeitos. Os alemães a mesma coisa. Então, se formos para outros mercados como a Rússia, como a China, nós devemos ter a percepção que, ok, podemos comunicar em inglês, mas numa fase inicial, em algumas culturas, marcamos muito mais pontos se comunicarmos na língua deles. Nós tínhamos um grande poeta que dizia a minha pátria é a minha língua, e isto é de facto verdade. Quando nós conseguimos comunicar na língua deles, aumentamos logo 20 pontos na possibilidade de sucesso, de fidelização, deles se sentirem em casa, etc. Portanto, isto é importante. Que se telefonar para aqui alguém, algum inglês, que não esteja a telefonista aos gritos a chamar porque isto acontece. Eu estou aqui a brincar, mas isto infelizmente acontece. Portanto, pensem nos recursos humanos, como é que podem pôr as pessoas mais adequadas a acompanhar o processo, como é que as podem ajudar e libertar, se calhar, de outras tarefas para elas estarem mais focadas e mais dedicadas a este processo. Outra coisa muito importante são os recursos financeiros. E legais também, em alguns setores são se calhar mais sensíveis, mas nunca devemos descurar estes aspectos. Nós temos que ter a percepção, e daí o primeiro slide do quanto ser as expectativas, que o processo de internacionalização é, antes de tudo, um investimento. E é um investimento que não tem um retorno rápido. Não é irmos lá fora, fazemos umas reuniões e vamos logo vender e todo aquele investimento, muitas vezes produção de catálogos, recursos humanos, viagens, vai ser pago. Não, se calhar só vai ser pago a 2, 3, 4 ou 5 anos. Portanto, temos que ter a percepção que isto vai ser um investimento, que vamos precisar de investir o nosso dinheiro, muitas vezes canalizar ali, até ter retorno vai demorar. Portanto, também há aqui alguma paciência que temos que ter. Temos que perceber que vamos ter muitas vezes que fazer outro tipo de transações, que pode haver algum risco, temos que estar preparados, munidos dessas ferramentas.
E depois avaliar também as condições legais e de segurança. Não sei se nos vossos casos vocês têm que ter alguns seguros, se nos países que vocês vão eventualmente receber exigem outro tipo de questões legais que aqui em Portugal não se exige e vocês têm que se preparar devidamente para isso. Portanto, tentar perceber se têm de facto este tipo de recursos. E por fim, não é bem por fim, mas outra das coisas que também é importante é a questão da competitividade. E já falámos bastante aqui da competitividade na questão do como, mas será que vocês vão ter recursos para estudar o mercado e o potencial dos vossos serviços e definir a melhor estratégia? Ou será que vão ter que subcontratar, mas têm a capacidade de subcontratar, portanto, pensar que vocês vão ter que definir muito bem a vossa competitividade, porque senão podem ter a melhor equipa de expansão do mundo, as melhores apresentações, tudo muito bem, mas não têm um bom argumentário, nem conseguem transmitir isso, como é que eles depois vos vão defender? Podem estar o dia todo a fazer telefonemas, se calhar nunca vão conseguir trazer rentabilidade daquilo. Portanto, terem métodos sofisticados de entrada nos mercados, quando nós dizemos sofisticados, o que é? Mais ou menos estruturados e pensados e serviços potencialmente viáveis no mercado-alvo, né? Senão também não faz sentido, se calhar, irem procurar, não sei se acredito que não, atletas de ski de fundo para virem para Portugal treinar, se calhar não é aquilo que nós temos mais potencial. Aqui vou bater mais uma vez, mas é a verdade, o perfil do cliente, conhecerem muito bem quem é o vosso utilizador, quem é que compra ou utiliza o meu serviço e conhecê-lo também cá no mercado nacional, porque quanto melhor vocês o conhecerem cá, mais fácil vai ser fazer o paralelismo para a realidade lá fora. Portanto, e às vezes acontece-nos quando nós chegamos às vezes aos nossos clientes, sejam associações ou empresas, portanto, quem é que compra o vosso produto? E eles não sabem às vezes responder. Portanto, é importante nós termos esta percepção. É um produto de uso geral ou limitado, e aqui, mais uma vez, vocês vão se direcionar para um nicho, vão se direcionar para a natação, ou vão se direcionar para, não sei, perceber isto muito bem, o que é que vocês vão oferecer, se existem padrões relevantes do consumo, se há fatores geográficos ou climáticos que afetam o consumo do perfil do vosso cliente, tentar aqui perceber muito bem quem é o vosso cliente, para depois poderem definir também bem como é que vão lá chegar e como é que vão roubar clientes, entre aspas, aos vossos concorrentes. Alguma questão? Não? Comentários? Ainda ninguém adormeceu? Serviço logístico ao cliente. E aqui passávamos uma nota que é muito importante nós angariarmos clientes novos, mas mais importante nós os angariarmos é fidelizarmos-los, porque está provado, e não vou estar aqui com coisas, que é muito mais caro conquistar novos clientes do que os fidelizar. E se nós começamos a ter outras entidades externas a ocupar os nossos centros, é importante garantirmos um bom nível de serviço para os fidelizar. E também está provado que o que fideliza a maior parte das vezes compradores é o produto, obviamente as instalações, toda a parte técnica, mas é o serviço logístico que muitas vezes faz a diferença quando eles têm que optar por um caso ou por outro. Portanto, ter a percepção se temos as condições para assegurar que os utilizadores internacionais têm tudo o que precisam para a utilização do nosso serviço. Imaginem culturas árabes, se temos efetivamente dietas preparadas para eles, halal, se vamos respeitar os tempos deles, que eles precisam para as partes mais religiosas, seja o que for, fazer com que eles se sintam de facto bem e que tenham vontade de cá ficar. E aí convém nós estarmos também bastante abertos a pequenos pormenores e a pequenas variáveis que fazem a diferença em eles quererem repetir cá vir. Precisam de acompanhamento, precisam que alguém os vá buscar ao aeroporto. Portanto, ter a sensibilidade para como é que nós podemos minimizar o facto de eles não estarem em casa. E todos nós já viajámos, todos nós já andámos um bocadinho por aí e percebemos que a partir do momento que saímos da nossa zona de conforto, há uma série de questões que deixamos de ter à mão. E se nós pudermos tentar minimizar esse impacto deles não estarem nos seus ambientes, vai ajudar a que eles tenham vontade de voltar e que fidelizem. Isso é muito importante. Senão todo o esforço tem que estar constantemente a ser repetido. Portanto, fazer o esforço é muito importante, conseguir o objetivo, mas depois fidelizar aquelas pessoas cá, e isso só se consegue através de um bom serviço logístico ao cliente. Quando eles voltarem, ligar, perceber se eles estão satisfeitos com alguma coisa que falhou, tratar bem das reclamações. As reclamações às vezes são muito mais importantes do que dizerem que correu tudo bem, porque só através de uma reclamação é que muitas vezes nós conseguimos melhorar ou perceber efetivamente como é que está o nosso serviço. E por fim,
percebemos que temos a capacidade para atuar nisto, não é? Portanto, se de repente a nossa procura doméstica aumentar, eu vou conseguir servir os meus novos clientes internacionais ou vice-versa. Portanto, temos noção de qual é a nossa capacidade, porque senão estamos aqui a fazer um esforço de vendas muito grande e de repente depois não vamos ter capacidade para servir aquele esforço. Portanto, também ter percepção até onde é que podemos ir para definir aqui um plano razoável, mas não falhar logo à primeira, senão começamos logo, de repente temos aqui 4 ou 5 interessados e não temos onde os pôr, alguém vai ficar desiludido. Portanto, ter aqui alguma noção das nossas limitações e da capacidade que temos para depois podermos, com segurança, começar a abordar estes mercados. Para concluir, e deixar-vos também aqui depois espaço para perguntas e comentários. Nós temos que identificar, avaliar, planear algumas questões, e desde o início, né, do onde, como e quando, falámos de questões estratégicas, falámos de questões financeiras, questões comerciais e questões operacionais. Portanto, diria que estes são assim os grandes 4 pilares, 4 variáveis que são de facto muito importantes quando nós começamos a pensar e a operacionalizar um processo destes, e nunca nos esqueçamos nunca das questões culturais. Muitas vezes quando nós falamos das novas variáveis é que isto já é tudo realidade no nosso dia-a-dia. Quando nós vendemos internamente, também temos de nos preocupar com estas questões, mas quando passamos lá para fora, acrescentamos a variável da cultura, da língua, que extrapula todas aquelas 4 variáveis que nós já lidamos normalmente no dia-a-dia, mas extrapula de uma forma ainda maior. Por isso é que no início estávamos a dizer que se calhar estamos preparados para ir para os mercados europeus, mas ainda não estamos preparados para ir para mercados como a Rússia ou como o Japão, por exemplo. E deixar-vos aqui uma mensagem final, que a internacionalização é de facto um desporto de endurance. E no outro dia o engenheiro Rui estávamos a comentar, muitas vezes não é quem corre mais rápido que chega lá, é quem aguenta mais tempo a corrida. E nós queríamos só deixar esta mensagem que é muito comum nós vermos nas empresas e nas organizações começarem cheios de vontade e passado um ano veem que afinal os resultados não eram bem aqueles que eles estavam à espera e começam a desanimar. E muitas vezes desistem do processo. E aí normalmente nunca acontece nada porque já deixam de investir naquele processo. Daí, no quando, o primeiro ponto que nós vos alertámos é para as expectativas, porque se vocês persistirem e continuarem a caminhar e tiverem resistência para chegar ao final da meta, nós acreditamos, já vimos muitas vezes isso acontecer, mais cedo ou mais tarde, acontece o primeiro resultado e depois do primeiro acontece o segundo, é como o Cristiano diz, né? É como o ketchup, os golos custa é o primeiro. Era assim um bocadinho a mensagem que nós vos queríamos transmitir, é não desistam e persistir, que devagarinho o caminho faz caminhando. Se estamos preparados, nunca estamos, né? Vamos montando aqui o onde, como e o quando e vamos aos poucos medindo os riscos, os proveitos e tendo o nosso puzzle construído pouco a pouco. Era um bocadinho estas as ideias que nós vos queríamos deixar. E agora deixar-vos espaço para perguntas. Muito bem. Doutora Juliana, muito obrigado. Obrigada a nós. Em primeiro lugar, agradecer, em nome da Fundação, ter aceitado o convite e o repto para estar hoje aqui. Por outro lado, também, o investimento que fez em pensar a melhor forma de transmitir coisas que parecem teóricas e fáceis e triviais, mas são difíceis. E vamos já ver como é que isto é difícil. Eu percebo, nós percebemos todos que é difícil abstrairmos-nos daquilo que é doutrina, daquilo que é doutrinário. Mas aquilo que é importante, e temos aqui centros de alto rendimento, e temos aqui uma rede constituída por 13 centros, uns multidesportivos, outros monodesportivos, portanto, muito diferentes entre si, uns de maior dimensão, outros de menor dimensão, mas todos se querem colocar no alto rendimento, ou pelo menos nesse caminho. Uns que já estão no mercado e que já existem há 8, 10 anos, outros que foram inaugurados há 1 ano. Portanto, há aqui um constrangimento claro de grandes assimetrias. E já vai ver onde é que eu quero chegar. E nós, quando nos propusemos a desenvolver e a aplicar um projeto de internacionalização dos centros de alto rendimento, fomos a uma fonte de financiamento, lá está, o financiamento era muito importante, e fomos ao Portugal 2020 e fomos ao Compete 2020. Portanto, é o programa operacional que se dedica
só à competitividade e internacionalização. E nós tivemos que negociar com o Compete, tivemos que negociar quem anda nestas matérias, há câmaras municipais aqui que também já o fazem, temos que negociar. O Portugal 2020 tem uma estratégia de competitividade e internacionalização para o país, nós não podemos fugir dela, embora tenhamos estas características particulares da nossa rede. Tem também critérios muito apertados para financiar. Na prática, hoje já não é como era no QCA 1, 2 e 3, muito menos no CREN. Portanto, há uma negociação, as pessoas não apresentam só o seu projeto. Há uma grande diferença entre o projeto que é apresentado e aquele que é aprovado e depois financiado. Portanto, há aqui constrangimentos e nós temos que lidar com isto. E a questão que eu agora lhe queria começar a colocar era, face a esta realidade dos nossos centros e das fontes de financiamento, porque isto é preciso dinheiro, e é preciso bastante dinheiro, já lá vamos, mas como é que em 5, 10 minutos faria um estudo mais prático de aplicação destas questões mais teóricas para a nossa realidade? Ou seja, nós com o Compete tentamos negociar uma coisa e o que eles nos disseram foi que nós tínhamos que ir com a rede. Isso faz sentido ou não? Faz sentido ou não face a estas assimetrias todas? Poderíamos ter tido financiamento para uma imagem de marca para cada carro e eles não quiseram, não aceitaram, porque era o país que estava em causa e não cada centro per si. Vimos há pouco também os constrangimentos normais de quem já anda no terreno há muito tempo, obviamente, de ter diferentes marcas já implementadas. O Carro de Rio Maior até se tenta distanciar de algumas marcas que criou há 10 anos atrás, normal. E agora nós temos aqui esta questão de estarmos a comunicar em nome do país com uma marca que se concebeu e que se construiu, e como é que isto se compagina? Faz sentido? Não faz sentido? É compaginável? Não é compaginável? Portanto, esta é uma parte da questão que lhe queria colocar. E, por outro lado, também deixar-lhe outra nota, para fazer este ensaio. Se fosse a doutora Juliana, o que é que tinha feito? Que projeto é que tinha apresentado ao Compete 2020? Pegando em toda esta doutrina e teoria que nos expôs. Inclusive, não só nestas matérias, mas também agora no Day After. Como é que nós agora vamos continuar este processo de internacionalização? Será a rede? Faz sentido que seja uma entidade única a centralizar este processo? Eu não sei, eu estou a dizer-lhe só algumas questões. Estou a levantar só algumas questões. Eu também não sei. Serão buscar per si, enfim. Sim. São várias questões e eu aqui depois vou chamar para a conversa também o Pedro e o engenheiro Rui Sousa, que conhecem melhor a vossa realidade, que acompanharam o projeto por perto. Eu não acompanhei tão perto. Se calhar só começar por responder à pergunta inicial de faz sentido ser a rede, tendo em conta as realidades diferentes das marcas, e aí acho que pode fazer sentido. Temos é que saber depois trabalhar as questões individuais. Nós olhamos para marcas como a Nestlé, por exemplo, ou a Unilever, eles também são marcas muito fortes e que nós todos conhecemos a marca Umbrella Nestlé. Se calhar, assim, muito rapidamente, e da algibeira, porque isto requer alguma preparação e alguma investigação para depois podermos responder de forma mais assertiva a essas questões, pode fazer sentido ir com a rede, se bem que se calhar a estratégia da Nestlé para produtos como a Kellogg's, ou a Nespresso, ou a Nescafé, não é a mesma para todos. Portanto, eles usam, se calhar, aquela marca Umbrella para lhes dar força, porque têm outros argumentos, né, a tradição, etc. Mas depois, cada produto, neste caso, os produtos aqui seriam os diferentes centros, que terão valências diferentes, têm uma estratégia individual, embora todas com o chapéu da rede, que lhes pode dar, em alguns casos, mais força. Isso pode fazer algum sentido. Não quer dizer é que tenha que ser trabalhado tudo de igual forma. Portanto, se calhar, para alguns centros pode fazer sentido a alguns mercados, para outro centro fazer sentido a outros mercados, mas não deixa do chapéu e a marca Umbrella lhe dar força numa apresentação inicial. Pode ser assim algo a pensar, não sei se é a resposta certa, né? Isto é tudo muito prematuro. Bem, mas eu já agora aproveitava, até porque quando temos pessoas que estão habituadas a trabalhar marcas, e marcas de empresas, obviamente, conceituadas, aproveitava aqui a presença do engenheiro Rui Sousa. Eu vou-me sentar aqui ao pé deles.
tentámos fazer aqui, e porque o engenheiro Rui Sousa, pelo menos há 8 meses esta parte, que acompanha o projeto que foi apresentado e a melhor forma de o colocar em prática, como é que isto foi desenhado, como é que deveria ter sido, ou se há essa diferença, e agora, mais importante do que isso, agora, o que é que nós deveríamos fazer? Ora bem. Boa tarde. Eu acho que não. Está? Pronto, ok. Aqui é que não está a funcionar bem. Ora bem, partilhando assim então aqui a questão destes últimos tempos, eu concordo com a ideia... Deixe-me só dar-lhe aqui o mote de partida. Dizia-me há pouco, a Unicer tem a Superboc, só ao fim de 7 anos de investimento é que começou a vender uma cerveja na China. Portanto, vamos começar por aqui. Vamos começar por aqui. Bem. E muitos outros exemplos há nesse sentido. Que as pessoas não sabem, porque as pessoas só conhecem os casos de sucesso. As pessoas só conhecem os casos de sucesso e não conhecem os casos de insucesso, que há muitos, e acima de tudo não conhecem o caminho duro, muitas vezes, que levou ao sucesso. E, como já foi aqui referido, isto não é, vamos lá fora, faz 3 reuniões, trazem, pois eu não sou cantor, não estou habituado. Não estou habituado. Traz-se cá 4 convidados e a partir da manhã isto é um mar de rosas e vamos ter aqui charters, como dizia o Futre, não é? Que hoje foi falado, hoje de manhã, charters chineses. Não vamos. Tal e qual, e agora fazendo aqui uma analogia também, nenhum atleta de alto rendimento consegue ser um medalhado olímpico ou um recordista nacional ao fim de 8 dias de treino. Portanto, isto é um processo contínuo, moroso, com muito trabalho, de tentativa e erro. Não há receitas, é claríssimo. O que funciona para uns não funciona para outros. E mesmo aquelas entidades, esta resposta, o que é que devíamos ter feito? Mesmo entidades que têm departamentos de marketing brutais. E estávamos aqui a falar da Unicer, que deve ter dezenas de pessoas a trabalhar o marketing. Departamentos de expansão. Ou já para não irmos à célebre história do IKEA no Japão, não é? Que falhou redondamente. Entrou e saiu e demorou anos a voltar a entrar. E estamos a falar, deve ter-se cá centenas de pessoas a trabalhar o marketing internacional. E não é por isso que tem fracassos pontuais. Logo, este processo, repito, é um processo que demora tempo, requer, isto é transversal, seja a Fundação do Desporto, como Chapéu, cada centro per si, ou a empresa que faz água. É um processo que requer muita paciência, muita persistência. É uma corrida de fundo, é um processo que pode-se fazer aqui, podia fazer aqui 30 analogias com o processo desportivo, porque é igual. Tudo aquilo que nós fizemos no passado, se à primeira dificuldade desistirmos, estamos a transformar todo aquele investimento em custo. Agora, o que importa, acho eu, e agora pensando já um bocadinho relativamente ao futuro, é fazer uma análise do que foi feito, extrair as lições daquilo que foi feito, se calhar reorientar alguns objetivos, ou de redefinir alguns, se calhar deixar cair uns mercados, se calhar aumentar outros, e repensar a estratégia inicial, que, repito, salvo raríssimas exceções, ninguém acerta à primeira, repensar, fazer uma análise conjunta disto, analisar, como disse, mercados, analisar
segmentos e pensar o futuro e trabalhar, se calhar, de uma forma agora mais afunilada. Eu concordo e acho que faz sentido um chapéu da Redcar, em termos de imagem nacional e em termos porque esta associação acaba por potenciar o conjunto dos centros que a integram. Agora, isto agora já pela nossa experiência deste tempo, não concordamos que a estratégia de cada centro per si deva ser idêntica. Isso acho que isso é um erro clamoroso. Porque aquilo que, em primeiro lugar, aquilo que eles têm para oferecer é distinto. Os carros são diferentes uns dos outros. Não vale a pena nós mistificarmos isto. São diferentes. Mesmo que alguns tenham as mesmas modalidades, ou que trabalhem com as mesmas modalidades, são diferentes. E, porventura, o segmento a que se direcionam, aquele onde poderão ter mais potencial de internacionalização, também pode ser distinto. Pode haver centros, e agora sem particularizar, mas pode haver centros que tenham valências que estejam claramente, ou que estejam mais direcionadas para um nicho de alto rendimento, e outros para um nicho, ou para, que nem seja, já não é nicho, que não é de alto rendimento, que é, imaginamos, como foi aqui aventado, do desporto escolar ou do desporto sénior, que é tão válido um como o outro, e que pode ser tão rentável um como o outro, mas cuja estratégia e a tática também, em questões desportivas, a forma de abordar esse mercado são diferentes. Logo, eu acho que faz sentido a rede, se pensarmos de uma forma global, mas temos que atuar de uma forma local. E pensar cada centro per si, avaliar o que é que ele tem, estas variáveis todas, o que é que ele tem para oferecer e qual é, em termos de matéria de internacionalização, qual é o segmento e qual é o posicionamento que deve cada um ter per si e não a rede. Assim como a Unicer, não é? Que tem 30 marcas, a forma de comunicar de cada uma delas é distinta. E não vendem água com gás da mesma maneira que vendem cerveja. E são ambas bebidas. Portanto, e acho que esta reflexão deve ser feita. Agora o futuro. O futuro. Deve fazer alguma interferência. Eu gostava de passar a palavra, mas gostava também de lhe criar aqui, não só ao engenheiro Rui Sousa, mas também aos outros dois colegas que o acompanham, se quiserem intervir, criar aqui mais alguns obstáculos. A questão teórica e doutrinária percebe-se, mas já agora aproveitava para lhe colocar a seguinte questão, ou pelo menos um par delas. Houve algum instrumento, alguma ferramenta neste projeto que nós devêssemos ter utilizado e não utilizamos? Essa é uma questão. E já agora, também, quando falava em reformar, colocava-lhe também esta análise. O que é que acha mais vantajoso a partir de agora e para esta realidade? Investir nas missões externas ou nas missões inversas? E se é que faz sentido falar em missões externas ou inversas? Como vi na economia digital, isso poderá não ser um problema, não é? Poderemos chegar a vários mercados de milhões rapidamente. Portanto, essa era a questão e depois eu colocar aqui, passar aqui o micro. Agora perdi-me, só fiquei com a última questão. Qual era a primeira questão? Desculpe. Que devíamos ter usado e não usamos. Olha. Eu estou a falar com o engenheiro Rui Sousa, estes senhores também tiveram, todos os que cá vieram, tiveram acesso ao sumário executivo do projeto, portanto, há aqui um conjunto de atividades que acabam de surgir, negociadas com o COPET, mas que não só fazem parte de qualquer SIAR, de qualquer sistema de investimento de nossas culturas,
uma parte que eu não sei qual foi a metodologia usada, certo? Nós fomos, pronto, já fomos confrontados com a seleção de mercados. Eu não sei qual foi a metodologia que presidiu ou qual foi quais foram os critérios que presidiram à seleção. Como vimos aqui, existem técnicas de seleção de mercados que tendencialmente são o mais objetivas possível. Eu não sei, é esse particular, se elas foram utilizadas ou não. Por aquilo que me deu a perceber, houve questões desportivas, técnicas e outras políticas, imagino. Portanto, se me perguntar se isto deveria ser, o que é que nós deveríamos fazer a esse nível, era uma seleção sistemática dos mercados, que, repito, não sei se foi esse o critério. Antes disso, e aqui como a minha colega Juliana referiu, esta análise interna de quais são as capacidades, quais são o perfil individual de cada centro, per si, e qual é a força conjunta que eles têm. Portanto, estas são as duas variáveis, duas questões que eu não sei se foram suficientemente analisadas numa fase inicial, suficientemente e com o tempo necessário, analisadas numa fase inicial. A partir daí, da forma como o projeto estava desenhado, em termos de visitas, para aqueles, partindo do pressuposto que está correto, e repito, nunca saberemos se está ou não, mesmo que fosse feito com as melhores técnicas, a margem de erro é sempre elevada. A partir daí, da forma como o projeto estava desenhado, e foi desenhado, na nossa ótica ele foi bem executado. Ou seja, do ponto de vista de, depois dos mercados estarem selecionados, existindo estes materiais todos, como existem, de comunicação, etc., podiam estar com mais tempo, menos tempo, mas existem. Em termos de deslocações aos mercados para promover a rede e os centros individualmente. Foi realizado, acho que foi bem realizado. O que é que poderia ter sido feito melhor? Um espaço de tempo mais alargado, com uma melhor preparação e, acima de tudo, depois uma fase importante de follow-up. Um follow-up mais incisivo. Porque sem esse follow-up, os contactos perdem-se. A questão das missões inversas, a ideia em si é boa. Portanto, atrair um conjunto de players internacionais para vir visitar os caras e dar-los a conhecê-los. Numa ótica de promoção e dar a conhecer. Portanto, se a expectativa é essa, acho que está correta. Se a expectativa é, eu vou trazer cá umas pessoas que me vão assinar uns contratos para comprar já não sei quantas noites, é profundamente ao lado. Porque isso não acontece em lado nenhum. Pronto, e por maioria da razão também não vai acontecer nos CAR. Pode acontecer, é o caso excepcional. Mas isto é válido para a Fundação de Desporto, para o Centro de Alto Rendimento, seja A, B ou C, ou para quem vende esferográficas. Portanto, isto é um processo contínuo. Portanto, o que é que poderia ter sido feito diferente? Eu diria, a coisa está bem desenhada, é bem desenhado, face a estes condicionalismos, é bem desenhado, a questão de tempo é importante, muito importante, face a estes, era um conjunto de mercados muito alargado para o tempo de execução, para se fazer bem. A outra parte vai um bocadinho ao encontro daquilo que falamos agora, que nós partamos de um princípio que vamos promover a rede CAR, selecionamos 10 mercados e metemos a rede toda dentro do mesmo saco e vamos com o saco para todos os lados. E isto pode não ser válido. Porque o target do CAR, agora vou dar aqui 2 exemplos concretos, de atletismo, certo? Para ser, por muito provavelmente o target do CAR da Maia não é o mesmo do Jamor. E não estou a dizer nenhuma mentira, pois não? Acho que não é o mesmo. Se calhar o target não é o mesmo, o segmento não é o mesmo, o que não quer dizer
que um não possa ter muito mais sucesso e muito mais clientes que o outro. Muito obrigado. Toca num ponto também importante, que é passar a palavra a quem está aqui também interessado nessa matéria e que porventura também já possa estar a desenvolver algum processo interno de internacionalização, ou pelo menos de aproveitar também a internacionalização para caminhar para uma eventual sustentabilidade dos centros de alto rendimento, que isso é que é o importante, e eu passava a palavra a alguém que quer colocar alguma questão, quer expor alguma dúvida, quer fazer uma análise mais fora daquilo que foi o seguimento que foi dado à intervenção até agora. O João Zamito é uma pessoa. Okay, boa tarde a todos. Desde já agradecer o convite que foi feito à Comissão de Gestão Local do CARSARF Viana, também cumprimentar todos os presentes. Da nossa experiência, que nós também temos a responsabilidade de gerir um centro de alto rendimento, é evidente que as estratégias, digamos, as ferramentas de marketing, tudo isso faz sentido e é importante. Mas aquilo que nós sentimos, efetivamente, e temos feito esse esforço, é, de facto, e também foi feito da vossa parte, porque levaram federações internacionais e confederações de jornalistas, e nós temos dado alguma continuidade a esse trabalho, mas aquilo que nós sentimos, efetivamente, é a visita no local é efetivamente muito importante. E temos feito algum investimento a esta parte, que é convidar federações, pessoas-chave, a virem e a ficarem connosco. E assumimos os custos da viagem, tudo, porque, de facto, essa experiência é que vai fazer a diferença. E pronto, eu acho que isso é importante e de facto hoje tem sido falado bastante e está de parabéns a Fundação, que é, temos que funcionar em rede, porque quando a gente gasta dinheiro para trazer um alemão ou um inglês a vir, de facto, se dividimos os custos, por exemplo, pelos centros de surf, pelos carros de surf, isto sai uma ninharia e o retorno é fantástico e todas as pessoas que vêm a Portugal, não só pela qualidade, excelente qualidade dos nossos centros de alto rendimento, mas também pelo nosso clima, pela qualidade das nossas gentes, isso tudo faz a diferença, mas de facto a gente pode pintar tudo muito dourado, mas os outros também pintam, não é? E de facto acho que uma das vias da diferença é realmente a experiência e pelo menos o nosso resultado é quem vem experimentar, fica. Pronto, até o lema da nossa cidade é esse também, não é? Quem gosta vem, quem ama fica. Portanto, de maneira que era só um pequeno reparo. Continuar. Isto responde também de alguma forma à questão que eu não respondi de serem missões externas ou missões internas. Pois é, eu decididamente não podia ir para a TV. É importantíssimo, estamos a falar de serviços, não é? Um serviço é importantíssimo visitar. É importantíssimo visitar. Porque essa experienciação, não é, traz, efetivamente, é que vai fidelizar. É a mesma coisa com comer o chocolate. Enquanto comer o chocolate, não vai comer um segundo. Não é? Portanto, essa experiência, o vir cá, o ver, o experimentar, acho que é importantíssimo. Com critério. Não é? Com critério. Repito, no caso do surf é mais homogéneo, certo? Há 4, eles são todos iguais, eu sei, mas é mais homogéneo. Há outras modalidades cujas valências em Portugal são mais heterogéneas, né? Porque se calhar não faz sentido investir em trazer uma federação, ou quem diz uma federação, ou uns representantes de um grupo de atletas de alto rendimento, não é? Para visitar um centro que nós sabemos à partida que não tenha as condições para que ele esteja agradado. Então, nesse caso, é preferível, como disse há pouco, mudar o segmento e convidar as pessoas que estão adequadas àquele. Agora, o visitar, acho fundamental. E as pessoas que vieram cá, não é só na questão do surf, ou um conjunto delas ficaram agradadas. E que potencialmente podem ser compradoras. Certo? Outras não. E se calhar essas que não, é porque aquilo que viram não é compatível com a expectativa que tinham.
não é? É exatamente a mesma questão. As necessidades da alta competição não são as mesmas necessidades do desporto, do turismo desportivo. Agora para pôr nos antípodas, certo? Portanto, aquilo que temos que dar a um não é necessariamente aquilo que temos que dar ao outro. Enquanto que isto tem a ver depois com a forma como nos apresentamos. Eu imagino que um atleta ou uma equipa de alto rendimento sabe o que quer. Eu não tenho dúvidas que sabe o que quer. Sabe quantos dias, que condições de treino, que serviços auxiliares necessita e que não necessita, que traz, sabe exatamente isso. Portanto, é uma cotação, uma oferta personalizada. Se estivermos na equipa no desporto escolar, se estivermos na questão, por exemplo, de um desporto escolar em França ou em Inglaterra, que há muito, eles que não sabem o que querem e tem que ser o próprio centro a puxar e dizer, olha, eu tenho aqui esta opção, 4 dias, tenho isto, aquilo e aquilo outro, ou 7 dias e tenho isto, aquilo e aquilo outro. São posicionamentos, são estratégias completamente diferentes que atingem o mesmo fim de internacionalização, não é? Mas que têm que ser pensadas à partida. Missões inversas ou missões externas, eu acho que fazem sempre sentido. Porque se nós não comunicarmos... Agora, basear só em missões inversas e em missões externas, acho que não. Porque hoje, como vimos, também há muitas outras ferramentas. Agora, como em qualquer negócio, se não formos lá, se eles não vierem cá visitar, dificilmente faremos negócio em larga escala. Agora, isto é só um início, temos que continuar. Engenheiro Rui Sousa, muito obrigado. Eles vão continuar connosco, já sabem, durante estes dias, portanto aproveitem e depois também os contactos de toda a gente irão circular e aproveitem estes momentos de networking, mas para não atrasarmos o painel seguinte, que também ele é muito importante, que tem a ver com outra matéria nuclear, que são os serviços de apoio de avaliação, controle e otimização do rendimento desportivo. Portanto, é uma matéria também de muito interesse para os centros de alto rendimento. Para não atrasar, nós faríamos agora 10 minutos de intervalo como estava previsto e voltávamos rapidamente para ouvirmos o nosso próximo convidado. Muito obrigado, até já.